Pode padre ser casado? E a resposta que eu tenho para te dar é sim. Na Igreja Ortodoxa, lembrando que, isso eu vou frisar bastante aqui, não estou falando de nenhuma outra igreja cristã que não seja a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, da qual eu sou sacerdote. Sim, eu sou um padre que escolheu o sacerdócio juntamente com o matrimônio. E isso é algo que na Igreja Ortodoxa, em sua grande maioria, inclusive em algumas ramificações da Igreja Católica Romana, e para isso eu deixo a sugestão de você procurar um vídeo do saudoso Dom Henrique, um grande bispo católico romano, que gravou sobre padre poder ser casado ou não. E lá ele explica como funciona na Igreja Católica Romana o fato de haver algumas ramificações dela que permite alguns de seus sacerdotes serem casados, tá bom? A Igreja Ortodoxa, e digo quando eu falo ortodoxa, a nossa Igreja Síria Ortodoxa, ela sim permite aos seus sacerdotes, antes de serem ordenados, escolherem entre o celibato ou o matrimônio. Nunca houve a proibição dentro da Igreja Síria Ortodoxa do matrimônio para os seus sacerdotes. Dá para entender assim? Não pode se casar depois que já é padre. Depois que já é padre, já tem que ter feito uma escolha. Se for ser casado, ele vai fazer parte de um clero chamado clero branco. Se ele for ser padre solteiro, ele vai se tornar monge, vai se tornar parte de um clero preto, um clero negro, que significa fazer parte de uma vida excluída totalmente das possibilidades que o mundo oferece. Se o padre é casado, ele não tem nenhuma inferioridade em poder, autoridade eclesiástica a um padre solteiro. Já fique bem claro. Mas os padres casados são designados para cuidar de paróquias, de comunidades, atender o povo, ouvir as demandas da sua comunidade. Um padre solteiro, preferencialmente, repito, preferencialmente, ele vai ficar nos mosteiros, cuidando da vida monástica, trabalhando a estrutura e a essência monacal. Está na Bíblia. Existem duas cartas que mostram que São Paulo dá as recomendações para Timóteo e para Tito de como o presbítero casado deve se comportar, dentre os quais ele exige um comportamento irrepreensível. Quando nós falamos dessas menções bíblicas, nós conseguimos validar que o sacerdócio original, aqueles que poderiam ser presbíteros e, consequentemente, ministrar a Sagrada Eucaristia, conceder a absolvição dos pecados, sim, também era possível aos homens casados. Muitos dos discípulos e praticamente a totalidade dos apóstolos eram casados. Haja vista que Jesus curou a sogra de Pedro. Na Igreja Ortodoxa, o bispo não pode ser casado, porque ele necessita se dedicar integralmente à igreja. Poxa, então você como padre casado não se dedica integralmente à igreja? Você pode me perguntar. Muito pelo contrário. A nossa dedicação é integral. Contudo, como nós temos famílias, como nós temos pessoas para cuidar, nós não podemos pesar integralmente sobre a igreja. Então nós temos um trabalho civil, e muitas das vezes nós temos que cuidar de outras atividades que um monge não tem com que se preocupar dessa maneira, porque vai servir integralmente à igreja. Mas o padre não pode preterir a igreja em detrimento da sua família. Até porque, para ele se tornar padre casado, a sua esposa tem que autorizar. Sobre o sacerdócio de um padre casado, é que ele tem alguns comportamentos que vão diferir do monge. Por exemplo, eu como padre casado, uso esse pequeno adorno na minha cabeça, chamado de firo. Lembra um pouquinho, para quem conhece na Igreja Católica Romana, a um solidel. Na verdade, o firo é o símbolo do sacerdócio. Modernamente, se assim eu posso dizer, nós passamos a usar uma camisa com um colarinho clerical também para nos identificarmos como sacerdotes. Mas o que identifica o padre, de fato, é esse pequeno adorno, esse pequeno chapéu, se eu posso assim dizer, chamado firo. Tá? A esposa do padre na Igreja Ortodoxa se chama Horia, que quer dizer a esposa do padre, a mulher que divide o sacerdócio com o padre.
Ela não é apenas uma companheira, ela tem que acompanhá-lo em todas as atividades da igreja. A esposa do padre tem que ter participação ativa, tem que ter colaboração com o seu sacerdócio. Me sinto um padre completo, tendo uma família. É claro que sinto muito gratidão de poder mostrar a meus filhos um caminho de Deus e inspirá-los a serem homens e mulher melhor através do meu sacerdócio. A Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia, uma das mais antigas tradições cristãs, remonta ao século I d.C., e é uma das 5 igrejas patriarcais do Oriente, juntamente com as de Constantinopla, Alexandria, Jerusalém e a Igreja Armênia. O Patriarcado de Antioquia é conhecido por sua rica herança teológica e litúrgica. Não reconhece o Papa como o chefe da Igreja e sim o Patriarca. A Igreja preserva algumas práticas e rituais únicos, como o uso da língua árabe e grega nas celebrações, e possui muitas semelhanças com a Igreja Católica, como os sacramentos, o uso de ícones, a devoção à Virgem Maria.